Olá, tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma abertura de tema e desta vez a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da arte, mas não da arte de uma maneira geral. A gente vai falar um pouquinho sobre como que vai ficar a produção e o consumo da arte depois da pandemia. Talvez é complicado falar também depois da pandemia, né? Vamos pensar agora, neste momento, num pós-pandemia tão latente, né? Vamos pensar mais ou menos desta maneira. Nesse contexto que a gente está vivendo, ainda em pandemia, mas tentando voltar, né, numa vida mais normalizada. Também é complicado a gente falar em normalidade, porque o que nós conhecíamos como normal antigamente, me parece que não será mais normal agora. O nosso normal de agora, ele é um pouco diferente. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, quando pensa em arte, né, neste primeiro momento, é o que seria a arte. A gente pode pensar na arte sob o ponto de vista dos artistas, sob o ponto de vista dos poetas, mas a gente vai aqui recortar essa questão artística sob o ponto de vista de pesquisadores, de médicos, de um departamento da Fiocruz. Lá na Fiocruz existe um laboratório de estudos e pesquisas em saúde mental e atenção psicossocial. Vejam que se a gente está falando em saúde mental, a gente já percebe que a arte tem a ver com isso. E segundo esses médicos, esses especialistas, a arte ela nos auxilia a elaborar os significados dos conflitos vividos e suportados. Ou seja, ela nos ajuda a produzir novas formas de ver e pensar a vida. É uma transformação da realidade e, nesse sentido, ela acaba sendo fundamental para todos. Além disso, a gente pode pensar na arte como uma conversa, como um diálogo. Alguém, o artista, está tentando nos dizer algo e nós estamos o escutando. Pensem, né? Percebam que durante a pandemia foi muito importante ter esse diálogo. Principalmente porque nós estávamos isolados, cada um na sua casa, na sua residência. Então, seja por meio de músicas, de vídeos, né? A arte, ela acabou sendo um importante diálogo para a gente nesse momento tão atípico que nós acabamos vivenciando desde o ano passado. Aqui também cabe salientar o papel importante que a internet teve nesse ciclo todo, né? Porque a partir da internet, que foi uma importante ferramenta de diálogo e entretenimento, porque nos possibilitou ampliar o consumo dessas questões artísticas. Me parece que nunca presenciamos, nunca assistimos, nunca ficamos tão envolvidos com lives, né? De música, de orquestras, de apresentações, palestras, filmes, séries, enfim, nós ficamos mais próximos, sim, de apresentações artísticas. Tanto é que até aconteceu, né, de ser criado um museu virtual com todas as obras, né, ou com uma grande parte de obras que foram feitas durante esse período de pandemia. Então, nós já temos um museu virtual sobre a pandemia, né, e todo esse acesso, ele é voltado, né, para essas questões. Pensando nisso, o Itaú Cultural, junto com o Datafolha, fez uma pesquisa chamada Hábitos Culturais, expectativas de reabertura e comportamento digital. Toda essa pesquisa, o resultado, né, que ela obteve, está em PDF, está disponível na internet e teve como objetivo verificar quais que foram os hábitos culturais da população brasileira no contexto da pandemia. O que as pessoas fizeram? O que elas mudaram durante a pandemia, né? Então, foi mais ou menos o período, né, que se propôs a estudar, foi o período anterior à propagação do novo coronavírus, tanto quanto o período atual e o período em que se realmente suspendeu as atividades presenciais, né? E também o que se pensava sobre a retomada. Foram vários entrevistados, em torno de 1.500 entrevistados, penso que um pouco mais, né? Desde adolescentes até pessoas já na melhor idade.
com classes sociais diferentes, hábitos diferentes e que moravam, né, em cidades de todo o país. E o que se verificou nessa pesquisa é que muitos, né, 2/3 praticamente dos entrevistados tinham intenção de participar presencialmente de alguma atividade cultural nos próximos meses e praticamente metade das pessoas ainda não se sentiam completamente seguras, né? Mas é muito importante a gente pensar nisso, porque apesar, né, de toda a mudança que nós tivemos nos padrões de comportamento diante da arte, das tecnologias, penso que muita coisa, né, muitos novos comportamentos vão ficar enraizados. Muitas palestras começaram a acontecer dessa forma, propiciando, né, a nossa adesão, a nossa participação, facilitou a nossa inclusão nesse tipo de atividade. E isso não significa nós tirarmos a importância das atividades presenciais, mas até porque penso que o digital não consegue substituir o presencial em nenhuma das esferas, né? Mas que nós pensemos em outras possibilidades. Então, penso que a produção e o consumo de arte nesse contexto pós-pandemia, ele pode continuar acontecendo de uma maneira muito forte, possibilitando, dando a oportunidade para que pessoas que anteriormente não conseguiriam participar, agora consigam, por conta da tecnologia. E você? Pensa o que sobre isso? Concorda comigo? Não concorda? Reflita um pouquinho e, a partir disso, tente escrever a sua redação, o seu texto, as suas ideias sobre esse tema. Espero que eu tenha auxiliado. Um grande abraço.